Pensa só, imperadores romanos, atletas de elite, líderes modernos. O que essa galera toda tem em comum? Pois é, eles usam um tipo de sistema operacional para a mente que tem, acredite, mais de 2000 anos. Hoje a gente vai desvendar o estoicismo e descobrir por que essa filosofia antiga pode ser a ferramenta que faltava para navegar no caos do nosso século XXI. Sabe aquela sensação? Notificação que não para de chegar, lista de tarefas que parece não ter fim, uma pressão constante para ser mais, fazer mais. Se a vida moderna parece um verdadeiro turbilhão de estresse e ansiedade, saiba que essa sensação é quase universal. Mas, e se a resposta para isso tudo não estivesse no futuro, mas sim lá no passado? E se a solução não fosse mais um aplicativo de produtividade, mas sim uma sabedoria antiga, sabe? Forjada na mente de imperadores e até de escravos. Vamos ver como um pergaminho antigo pode ser, de verdade, mais poderoso que a tela mais brilhante do nosso celular. Ok, para entender o estoicismo, a primeira coisa é esquecer aqueles livros de filosofia cheios de poeira. A ideia aqui é pensar nele como uma ferramenta, um sistema operacional prático para a vida real. A melhor analogia é essa mesmo. Um sistema operacional para nossa mente. Imagina só um software que não trava no meio do caos, que consegue processar as adversidades e transformar elas em força. É basicamente um conjunto de princípios para a gente conseguir navegar pela vida com mais clareza, com mais resiliência e, claro, com mais propósito. E o que torna esse software mental tão poderoso é ver quem usava. Isso não era uma teoria de gente que vivia isolada numa torre de marfim, não. Era a ferramenta do dia a dia de Marco Aurélio, que era simplesmente o homem mais poderoso do mundo na época. De Sêneca, um dramaturgo bilionário e conselheiro político. E de Epicteto, que foi de escravo a um dos professores mais influentes da história. Poxa, se funcionou para eles em cenários tão diferentes, imagino que não pode fazer pela gente. Agora vamos quebrar um mito. A palavra estoico, que a gente usa hoje para descrever alguém meio frio, sem sentimentos, é praticamente o oposto do que a filosofia ensina de verdade. O mito diz que ser estoico é ser tipo uma pedra, sabe? Reprimir as emoções. Mas a realidade é que o estoicismo é sobre ser uma fortaleza. É vibrante, é sobre ação, é sobre construir uma força interior tão, mas tão sólida que as tempestades da vida não conseguem te abalar. O objetivo não é parar de sentir, mas sim dominar os sentimentos para que eles não dominem a gente. Sacou a diferença? Então, beleza. Qual é o código-fonte desse sistema operacional? Quais são as regras fundamentais que a gente pode, digamos, instalar nas nossas próprias mentes? Olha, tudo começa com duas ideias centrais. A primeira é que a verdadeira felicidade vem da virtude, ou seja, de agir com sabedoria, justiça, coragem e autocontrole. A segunda, e essa aqui é a chave de tudo, não são as coisas que acontecem com a gente que nos machucam, mas sim o que a gente pensa sobre elas. A dor não está no evento, está no nosso julgamento sobre o evento. E essa ideia central nos leva direto para a ferramenta mais poderosa e mais prática de todo o estoicismo. Se for para lembrar de uma coisa só dessa nossa conversa, que seja esta aqui. É a chamada dicotomia do controle. Imagina desenhar um círculo ao seu redor. Dentro desse círculo está tudo que a gente controla. Nossas opiniões, nossas escolhas, nossas ações. Fora do círculo está tudo o resto. O trânsito, a opinião do chefe, se vai chover amanhã. O estoico gasta 100% da sua energia dentro do círculo. Para que se estressar com o trânsito que está fora do controle, se é possível controlar a própria reação a ele, tipo ouvindo um audiolivro? Essa simples separação é a fonte de toda a tranquilidade e poder pessoal. E essa prática toda se divide em 3 disciplinas essenciais. Primeiro, a percepção. Ver as coisas como elas realmente são, sem aquele filtro de pânico ou de desejo. Segundo, a ação. Agir de forma correta e virtuosa, com base nessa percepção clara. E terceiro, a vontade. Aceitar com serenidade aquilo que a gente não pode mudar. Percepção, ação e vontade. É o ciclo completo do estoico. E se parece que isso tudo é só teoria, pense de novo. Ao longo da história, nos momentos de maior pressão, os maiores líderes não buscaram conselhos motivacionais. Eles buscaram o estoicismo. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo enquanto comandava o Império Romano, resumiu a ideia perfeitamente. Temos poder sobre nossa mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. É essa percepção que separou os grandes líderes do resto. George Washington, por exemplo, usou os princípios estoicos para manter o exército unido naquele inverno brutal de Valley Forge. Frederico o Grande da Prússia e Theodore Roosevelt, um dos presidentes mais enérgicos dos Estados Unidos, eram leitores ávidos dos estoicos. E eles não liam por interesse acadêmico, não. Eles liam para governar, para lutar, para viver.
E hoje em dia, o estoicismo está mais vivo do que nunca. Está nos vestiários de times da NFL que precisam de foco sob pressão, nas salas de reunião do Vale do Silício, onde CEOs enfrentam incertezas o tempo todo. E acredite, na mente de soldados e prisioneiros de guerra como James Stockdale, que disse que foi Epicteto que o ajudou a sobreviver a 7 anos de tortura no Vietnã. É uma filosofia para a arena da vida de verdade. E isso nos leva ao ponto final, e talvez o mais importante de todos: como a gente aplica isso tudo no nosso dia a dia. A parte mais importante é essa aqui. Estoicismo não é algo para se saber, é algo para se fazer. Não é uma filosofia de poltrona, é um treinamento para a vida. É sobre aplicar esses princípios no trânsito, naquela reunião difícil, na discussão em casa. O ex-escravo Epicteto nos deixou a tarefa diária mais clara possível. Ele disse que a principal tarefa da vida é simplesmente esta: separar o que não está sob meu controle daquilo que está. Esse é o exercício diário. É aí que a paz e a eficácia são encontradas. O que nos leva a uma pergunta final. No meio desse barulho todo e de todas as demandas do dia, qual é a única escolha, a única ação que está inteiramente sob nosso controle neste exato momento? A resposta para essa pergunta não é só filosofia, é o começo da liberdade.